Pessoal, eu estou fazendo os convites aqui agora. Quem vem falar conosco é a Poli. Mas eu não sei porque eu não estou conseguindo. Deixa eu tentar aqui. Gabriel. Oi, Bruno. Bem-vindo. Gabriel. Já falei você aí. Oi, Olá, Gabriel. Deixa eu te falar uma coisa. É, o meu Insta não reconheceu o nome da Poliana. Será que eu digitei alguma coisa errada? a Poli entrou Você... agora. Ah, legal. Então era isso. Ela não estava lá, né? Uhum, Poli. provavelmente. Ai, tá aqui. Eba. Vou testar uns efeitos aqui. Uau! Oi, querida. Oi, Bem-vinda. obrigada. Boa noite, pessoal. Bem- Boa Bem-vindos noite. todos. Bem-vindo, Gabriel. Bem-vinda, Poli. Nós estamos hoje aqui para falar sobre uma experiência que foi feita pelo Gabriel e pela Poliana em relação ao plástico. Então, o nome da experiência que eles chamaram Julho Sem Plástico. Aí eu fiz várias provocações por causa disso, tipo assim, como seria viver sem o plástico? É possível passar um dia sem plástico na semana? É possível gerar consciência sobre todos os objetos de plástico que a gente utiliza e a gente ganhar independência sobre eles? Então, é uma série de questões que vão sendo trazidas e que eu fiz questão de trazer, porque a Design ao Vivo tem um programa que se chama Programa de Ecodesign, e que ajuda não só a refletir essas coisas, mas com essas informações que a gente for tirando, o que a gente faz com elas, né? A gente tem métodos para gerar projetos para ou evitar, ou substituir, ou transformar, reciclar aqueles que são os resíduos que a gente produz. E essa é uma das funções do ecodesigner. É uma pessoa que vai pensar a sociedade, vai pensar o que está acontecendo e vai auxiliar tanto o público, assim, consumidores em geral, quanto empresas, quanto o governo, a trazerem soluções para as dificuldades que nós estamos sentindo. E para basear essa nossa conversa, a gente trouxe a conversa, trouxe o filme A História do Plástico, que é um filme de 2019 e 2020, foi lançado ano passado, acaba de ganhar o prêmio Emmy. Então, como documentário, isso é algo assim super importante, porque está demonstrando a urgência de a gente lidar com a questão do plástico no planeta. E isso tem tudo a ver com a Semana Lixo Zero. Para que existe a Semana Lixo Zero? Primeiro, assim, são muitas ações, são mais de 60 ações. Eu acho que a Poli vai poder nos indicar melhor sobre isso, porque ela é uma embaixadora Lixo Zero. Mas, sobretudo, porque a gente precisa gerar consciência sobre o nosso consumo. Então, entre o consumo, a gente está refletindo o planeta, os seres, todos os seres, as plantas, os animais, os mares, o ar, a chuva. Então, a gente precisa gerar essa consciência. A gente está antecedendo a COP, que vai acontecer daqui a pouquinho. Tudo isso é importante para nós, não apenas como seres individuais e consumidores, mas para que nós nos tornemos ativos
ativadores, ativistas, cuidando uns dos outros, trazendo consciência. Ei, você precisa mesmo disso aí? Então, já vou assim de cara abrir, né, essa conversa com o Gabriel e a Poli. Eu não fiz a apresentação, mas o que vocês acham? Vocês se apresentam? Acho que sim, né? Fica gostoso assim? Então tá bom, senão eu fico falando demais. Eu aproveito para me Bem-vindo. apresentar e já explicar um pouquinho sobre a semana. E daí o que eu explico um pouquinho mais sobre o nosso propósito com o Não Sou de Plástico, com a semana o Júlio Sem Isso Plástico. zero. E vamos falar sobre o projeto Não São de Plástico também, com certeza. Sim. Falamos de todos os nossos projetos, né? Isso vai ser importante. Sim. Assim todo mundo entende melhor, né, qual que é o nosso propósito aqui. Eu gosto muito que a Ber traz bastante a ligação filosófica, assim, de toda a questão do ecodesign, né, que ela trabalha tanto, e é um trabalho muito lindo, né, eu acho muito legal. E eu vou aproveitar para falar, então, sobre a semana. Então, primeiramente, na verdade, agradecer o convite, né, a gente foi provocado aí a assistir o documentário e realmente valeu muito a pena. Foi engraçado os dois assistindo, assim, com a boca aberta o tempo todo, tipo, nossa, como assim? Você fica assim o tempo todo no documentário. O Gabriel vai poder implementar mais o que eu tô falando. Mas, então, sobre a semana, sim, a gente chegou em, na verdade, 75 eventos cadastrados no Paraná. Uau. Até sábado, domingo. Ainda tem gente se cadastrando. Uhum. E super legal mesmo. O Paraná Lixo Zero, ele tem feito uma semana esse ano bem agregada, assim, no sentido de trazer vários coletivos do Paraná. E com isso a gente conseguiu somar bastante energia aí. E tá uma energia muito boa, muito legal ver a galera fazendo acontecer, assim, e a gente está trocando bastante experiências. Então, vocês acompanhando tanto o Instagram do Paraná Lixo Zero, quanto o Instagram de cada organizador, né? Assim como o Gabriel também a Bernadette também todo mundo que está organizando também está movimentando, né, toda essa semana, e isso é muito importante. Então, o que mais que eu ia falar? Eu, na verdade, só quero agradecer pela provocação, né, de assistir. A gente, com o nosso Júlio Sem Plástico, a gente passou a ter realmente uma visão bem diferenciada, assim, do que é você ficar um dia que seja sem plástico, que já é um dos questionamentos que você trouxe, né, Ber? E digo que um dia sem plástico já é o suficiente para a pessoa estar caminhando para um novo olhar, né? Vamos dizer, uma hora que seja, o próprio pensamento que seja já é suficiente, na verdade, o questionamento já é suficiente, porque uma das coisas que a gente chegou à conclusão é que muitas vezes nem há o questionamento, né? E o próprio questionamento já faz com que a gente consiga mudar um pensamento coletivo, né? Mas eu vou deixar para o Gabriel complementar. Então, Kio, por favor, conta pra gente aí. Vou deixar. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Pedro. Obrigado, Puri. Boa noite, pessoal. Então, para me apresentar, né, para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Kio. Eu, de formação, sou engenheiro químico, mas eu não atuo, né, engenheiro químico não atuante, não praticante, porque eu acabei depois indo para o meio cultural, né? Hoje eu trabalho na Secretaria de Cultura e também nas horas não vagas e vagas e o quanto a gente consegue ali de madrugada, de dia, de noite, me dedicando para ONG que a gente construiu, que é a Ponte. Eu vou até deixar o arroba dela aqui para aproveitar e fazer o merchandise, né? A Ponte ONG para o pessoal quem quiser ver. É uma ONG que ela trabalha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? E a gente, então, trabalha principalmente na parte do setor socioambiental. E tudo isso começou, né, 2019, assim, de uma forma informal ali, que a gente fez uma ação numa escola, que a gente restaurou, fez horta comunitária, mas eu acho que essa percepção, né, da importância do contato com a natureza sempre foi muito tocante em mim, assim, pela própria formação que a minha mãe me deu, de muito contato com a natureza, de trilha, de cachoeira e tal.
E até na minha própria engenharia mesmo, eu percebi o quanto eu estava indo para uma profissão. Não vou dizer que ela não se importa com o meio ambiente, tá? Eu estaria mentindo se eu falasse isso. Meus professores que me deram aula de energia renovável me matariam se eu dissesse isso, né? Minha professora, né, melhor. Mas é algo que mostra o quanto o ser humano está sempre ali disposto a otimizar a produção, e essa otimização não é normalmente voltada para a questão do desperdício ou para a questão da natureza, é voltada para a questão do lucro, é voltada para a questão financeira. Às vezes, acaba que a parte do meio ambiente se beneficia disso também, porque o desperdício de matéria-prima, o desperdício de produção, acaba que também é dinheiro que não é gasto, né? Que é perdido. Então, acaba que às vezes não é o tocante principal, mas também vai ali pela questão do lucro meramente, né? Enfim, acabou que passou um pouquinho mais de apresentação, né? Foi um desabafo, mas Ótimo, ótimo, viu? Eu acabei de fazer uma outra live com a Gabi Soler, que é uma designer ecossistêmica de Buenos Aires, e ela falou que na Argentina, os engenheiros químicos, e mesmo nos Estados Unidos, ela estudou fora, nos Estados Unidos, a universidade não aborda a sustentabilidade na engenharia química. Então, enquanto uns estão desfazendo e buscando controlar, os outros estão piorando e fazendo... o sistema econômico é muito forte e os engenheiros acabam servindo a economia e, infelizmente, tendo que deixar o meio ambiente. Então, é como se o número de pessoas conscientes na engenharia química fosse menor do que aquelas que servem ao sistema. Mas isso também acontece no design. Os designers, eles servem ao sistema capitalista. E quando eles estão procurando fazer o seu melhor na sua profissão, né, eles acabam esquecendo que eles estão provocando ondas de impactos negativos no planeta. Então, por isso que eu sou uma ativista. Então, a gente se encontrou aí, entendeu? Eu não posso Não só reclamar nesse ativista, né, mas sentido. eu acabo... Oi, desculpe. Não, imagina, eu ia falar só que eu não posso reclamar nesse sentido, porque de fato, assim, até o meu TCC, a gente teve que produzir uma fábrica inteira e tinha uma parte que foi inclusive a parte que eu fiquei responsável, que era só do tratamento ambiental. Então foi dado um olhar bem atencioso para tudo isso. Mas eu percebo que de Massa, fato, né, não é o principal. que massa. Então, nesse sentido, eu acabei me especializando, tendo que descobrir métodos e técnicas, como fazer para quantificar um produto, observar a parte que não impacta, mostrando os aspectos positivos como indicadores, ou os impactos negativos, tá? E eu acabei me desenvolvendo nessa área e hoje justamente ensino as conclusões de muitos processos que foram experimentais, experienciais, muitas vezes com descobertas empíricas, né? Mas muitas vezes também com métodos incríveis que estão acontecendo com colegas na Europa, na Itália, na Suécia, nos Estados Unidos também tem muitos métodos interessantes. E a ideia do curso é isso, é trazer ferramentas para que a pessoa possa ajudar o planeta, ajudar as empresas, o governo e os consumidores. Então, mas eu vou trazer o ponto, assim, eu vou trazer alguns itens do filme, a história do plástico, e eu aproveito, assim, para dizer que eu vou pegar um pedacinho do filme e colocar no Reels, para que as pessoas possam ir acessar. E o link está livre, as pessoas podem acessar na Discovery,
pode digitar assim, a história do plástico Discovery, que vocês vão encontrar o filme e vão poder assistir. Por que eu estou falando isso? Porque todas as pessoas têm que se conscientizar no que está acontecendo com a falta de destinação, a falta de sistemas que organiza essa separação de lixo e eu digo assim, é um problema de gestão. É um problema de gestão. Então imagine todo o plástico produzido de 1954 até os dias de hoje, né? E mais ou menos 72, 73% não ter sido reciclado. Aonde está esse plástico? Então essa é a questão número 1 que o filme traz. A questão número 2 é 2% do plástico volta ao estado original e é reciclado. Então são dados assim muito absurdos, porque a gente confia quando a gente compra alguma coisa de plástico, né? Ali embaixo tem assim um triângulozinho dizendo o númerozinho do plástico e que aquilo é reciclável. Legal. Então nós temos uma legislação que permite a gente entender o tipo de plástico e supostamente a gente dá as destinações para aquele plástico. E a gente acredita que do lado de lá existe alguém recebendo esse plástico e fazendo alguma coisa com ele, né? Refazendo. Tem vários vídeos assim mostrando que eles são picados e daí eles entram na massa de novos plásticos. E a gente fica acreditando nisso, mas isso não é verdade. Então, esse filme vem delatar o que está acontecendo. Na natureza, o plástico se transforma naquilo que a gente chama de microplástico. As partículas de um plástico vão se quebrando, né? Então, seja de uma sacolinha plástica, seja de um canudinho, que muitas vezes é muito estimulado a gente observar, porque é um material que a gente utiliza no nosso dia a dia. Se a gente estiver fora, a gente quer usar algo que nos proteja, né? Então, o canudinho parece ser uma proteção. Contudo, aquele canudinho que é usado apenas uma vez, ou maioria dos plásticos, embalagens, apenas utilizados uma vez, eles vão para um lugar que, com o tempo, aquilo se quebra e vira pequenas partículas. Essas pequenas partículas se transformam em micropartículas. E eu estive vendo ontem o trabalho da Mauê Oliveira, que é uma brasileira, fazendo um trabalho na Tailândia sobre os micro e nanoplásticos. Legal. Aonde que eles são encontrados na natureza? Eles são encontrados em tudo, porque não tem como filtrar os microplásticos. Então, os oceanos estão cheios de microplásticos, os peixes, naquilo que eles estão comendo, eles ingerem também o microplástico. Quem ingere peixe também ingere microplástico. Ah, não tem problema, eu não como peixe. Eu, Bernadette, eu não como. Então, ele vem na forma de chuva. E ele entra nos vegetais que a gente come. E ele está propagado por toda a natureza, animais, floresta, alimentos que a gente se alimenta. Então, a questão é muito maior do que a gente imagina. Por isso, a gente está trazendo à tona como que é essa reflexão sobre o plástico. A gente precisa diminuir o uso do plástico. Como que poderia ser diferente? Então, antes de a gente entrar no que poderia ser diferente, nós vamos escutar a experiência da Poli e do Kio, que foi um desafio. Quando eles botaram lá na internet uma foto dizendo
pessoal, nós vamos ficar um mês sem plástico, julho sem plástico. Na mesma hora eu escrevi para eles, não foi? E eu disse, Uhum, sim. como que vocês vão fazer isso? Vocês vão fotografar? Vocês vão medir todos os dias? Vocês vão perceber o que, que vocês estão evitando ou perceber aquilo que não dá certo? Qual vai ser o ponto, a perspectiva ou o olhar? E aí eu fiquei curiosa para a gente conversar sobre isso. Estamos aqui agora com vocês. Eu acho que é muito legal a Como que gente falar sobre começou? como foi. É, exatamente. Eu acho que é muito legal a gente iniciar do como que começou e por que que começou. Kio, você lembra qual que foi o primeiro momento? Eu lembro que a gente teve alguns debates assim de tipo, ai, será que isso aqui realmente é reciclado? Será que a gente O, colocando ali para reciclar, isso é reciclado de verdade? o Tá. primeiro momento foi um dia que você chegou para mim e falou assim, tem uma iniciativa que, não sei se você recebeu e-mail ou se você viu o Instagram, que é o Plastic Free July, que é a mesma coisa, só que em inglês, e é uma organização internacional que criou esse mês sem plástico, né, essa iniciativa. E daí a Poli me contou isso, e eu, nossa, que legal, deve ser difícil. Aí eu peguei e refleti, falei, Poli, e se a gente fizesse esse mês então, bora? Dela, bora. Eu falei, e se a gente fizesse esse mês mostrando para as pessoas que a gente está fazendo esse mês? Porque as pessoas adoram ver casais se desafiando a fazer coisas. E daí Não, e foi tem que um ela detalhe, tocou, né? assim. Uhum. E tem um detalhe, assim, que é algo que acho que a gente nunca contou, que a gente estava, não é no início do relacionamento, mas a gente já estava em alguns meses dentro do relacionamento, e a gente tinha combinado desde o início que a gente ia ser um casal low profile, no sentido de, não vamos ficar postando muita coisa, vamos ser mais reservados e tudo mais. Aí foi engraçado, porque quando a gente Não, decidiu fazer. na verdade, não é que a gente, tipo, combinou, meio que foi acontecendo dessa forma, né? Sim, não fazia Isso. muito sentido pra gente ficar, ai, oi, a gente tá aqui, né? Somos um casal. E daí, quando a gente decidiu isso, a gente falou assim: mas você tá ciente de que vai ser um nada exposição para uma total exposição, né? Então, teve esse momento também que eu achei muito interessante, né? Que foi realmente um passo no nosso relacionamento, né? Junto. E, e foi muito legal, assim. Então, desde o início, a gente deixou mais natural, né? Para tipo, vamos ver como que vai ser, né? A gente tinha combinado algumas regras, até porque a gente ia estar fazendo, postando e tudo mais. Então, a gente postou algumas regras, né? Essas Não, a gente regras, elas esqueceu de postar as regras. esqueceu de postar as regras. A gente fez a arte tudo certinho, esquecendo de postar as regras. Mas Fica a para ano gente que tava vem. tudo certo. Mas assim, começou, a gente no primeiro dia já sentiu o baque, né? A gente já foi assim, ó, a gente sabe que é uma coisa você falar assim, não vou usar nada de plástico. Porque a gente vive em um mundo em que se você vive num dia a dia corrido, principalmente, como é o nosso, a praticidade ela tá aí, né? E a sacola plástica tá aí para te ajudar, né? E não só ela, mas quanto muitas coisas que a gente nem percebe. Então, é por isso que eu falo do um dia. No nosso primeiro dia, a gente já percebeu muitas coisas que a gente não tinha percebido, que existiam e que estavam lá e que não tem a opção sem plástico. Então, aquele primeiro dia eu lembro que foi o dia do pirulito, né? Que eu automaticamente, foi muito engraçado, eu automaticamente peguei um pirulito para comer. Mas assim, foi, sabe, tipo, comer um. E isso que a gente tava o dia inteiro mentalizando. Nada de plástico, nada de plástico. E pra mim foi tão automático aquilo, quando eu percebi, eu já tava com o pirulito na boca. Quando eu percebi, a gente deu risada, né? Porque dois plásticos em uma bolinha, né? Que é a embalagem e o palitinho. Então, esse primeiro dia já foi muito legal, assim, a gente se divertiu bastante, né? Que foi o dia que bateu um cara lá vendendo verduras pra gente, sem plástico. Como foi o dia que vocês tiraram aquela foto cheia de embalagem, de plástico e tal? Foi logo no início ou como que Foi foi? antes, né? Acho que foi uma semana antes, assim. A gente também estava É, planejado, a gente tinha feito um cronograma. E daí a gente foi, planejou em fazer uma foto antes e depois do julho, né?
Daí a gente fez essa foto antes e realmente a gente combinou. Quando que foi que a gente combinou? Em março? Abril, que daí veio junho, a gente ficou junho inteiro guardando nossos plásticos para poder, Em maio. nossas embalagens plásticas, né? Para poder tirar a foto e daí com a foto comparar, né? No final de junho e no final de julho. Foi isso, né? Exato. Sim. Vocês chegaram a tirar foto no final de julho também? Não. Não, a gente acabou Não não foi. tirando a foto do final. Na verdade, assim, durante o próprio mês de julho mesmo, a gente teve alguns imprevistos, né, ao longo do mês. Então, acabou que o nosso planejamento, meio que quando chegou na metade ali, ele foi pro ar, assim. Infelizmente, né, tivemos aí da minha família, um parente que foi perdido pelo Covid, né, e isso acabou que mudou muito tudo que a gente estava planejando, assim, sabe? A gente tinha toda uma agenda de postagens e de gravações, principalmente, e com essa perda a gente não conseguiu manter o ritmo por motivos óbvios, né? E Sim, aí a gente, sim. mas aí a gente teve essa reflexão muito grande do quanto a gente fica refém realmente nessas situações, sabe? Uhum. Porque você tá ali tendo que amparar seus familiares e tendo que ser rápido em alguns momentos para poder ir comprar uma coisa para comer, para poder, enfim. E Muito nessa bom. hora você não pode se dar o Não luxo pense de tipo, isso. ah, não, Não. peraí, eu vou lá em casa buscar a minha eco bag. Ah, peraí, eu vou procurar um delivery aqui que seja zero plástico. Eu que já sou vegano, então ainda é uma coisa a mais. Então, tipo, a gente percebeu o quanto realmente essa fala que a Poli trouxe, né? No momento da praticidade, a gente ainda é muito refém do plástico. Hoje eu acredito que é possível sim viver uma vida 100% sustentável, é possível sim viver uma vida 100% sem plástico, sem lixo, inclusive, mas para isso também exige muita organização e muito planejamento. Porque se você for deixar, vou fazer uma compra rápida agora, do nada, a menos que você vá em empreendimentos, né, que, como por exemplo agora a Nova Despensa saiu aqui em Curitiba, né? Não sei se você viu, Ber. Você viu Não. esse empreendimento? É um empreendimento novo chamado Nova Despensa. Eles são 100% zero plástico É muito e lindo. quase A gente sem. recebeu mimos deles. Eles Então, mandaram assim, pra gente. quanto mais tiver empreendimentos assim, torna mais fácil a praticidade também. Mas agora tem uma nova dispensa, né, para uma Curitiba inteira. Devem ter outros empreendimentos também, tem coisa a granel, tal, mas ainda não está dentro da nossa rotina. Conheço países como a Alemanha, que já está bem mais, França também, mas assim, a gente ainda nessas situações acaba tendo que apelar para o que está mais próximo, né, para o que está mais perto. Mas com planejamento a gente consegue tudo. Aham. Qual foi a situação assim que vocês perceberam que não tinha como, é, não tinha alternativa ao plástico? Além dessa, que é, por exemplo, você está vulnerável, precisa comer, e daí você tem que aceitar o que vier, né? O modo como a embalagem da comida vem, né? Mas tirando essa situação, que outra situação vocês viram assim que não tinha alternativa para o plástico? Então, eu tava agora tentando lembrar, até me peguei rindo aqui, porque tiveram tantas situações assim que chegaram a ser cômicas, né, de a gente não ter opção. Aí eu lembrei da alfafa, né, que a alfafa, nunca vi alfafa sem ser dentro de um pote de plástico no mercado, né? Então, é óbvio que a gente tem opções, né? É possível você encontrar alfafa em feiras, mas, enfim, foi uma situação que veio na minha cabeça. Mas agora tem que refrescar minha memória. Kio, você lembra de alguma coisa nesse sentido? Lembro, por exemplo, quando a gente estava indo na fila. Eu, na verdade, a Poli não estava comigo nesse dia.
Eu estava indo almoçar num restaurante e agora com a questão da pandemia, né? Muitos restaurantes, principalmente os que são buffets, eles Hum, obrigam que você pegue coloca uma luvinha. uma luvinha, né? Então, assim, vou ser bem sincero, eu passo álcool gel e vou ali. Se alguém falar alguma coisa, daí eu pego a luvinha. Porque, tecnicamente, a partir do momento que você esteriliza sua mão com álcool, não tem a necessidade de ter a luva ainda, né? Mas alguns, assim, obrigam. Então, essa foi uma situação. Uma outra situação que eu vi também é, por exemplo, isso aqui, máscara. Como é que eu vou comprar essa Uhum. máscara sem ter Isso o acontece plástico, bastante. né, dela? Eu entendo que Precisa. você pode pegar outros tipos de plásticos que eles têm uma cadeia menor na composição deles, e daí ele vai se degradar mais rapidamente. Você pode pegar um biopolímero também, que acaba sendo algo que é vindo do petróleo, mas ele tem a parte biodegradável Biológica? junto. Uhum, Mas ainda uhum. assim, O ele de alguma forma vai celofane, estar. né? O É. celofane depende, né? Porque ele tem um pouco de porosidade. Então, eu não sei se para algo que tem que ser estéreo ele serviria. É. Mas entra justamente naquilo que você falou no começo, Ber. Para onde que vai todo esse plástico, né? Desde 54, para onde que ele está indo? Lá no documentário, posso dar um spoiler aqui pequenininho? Uhum. Pode, pode. Tá. Lá no Para instigar documentário todo mundo tem que assistir. tem que assistir. É. E assim, Ber, inclusive, obrigado, sabe? Obrigado por ter falado pra gente assistir, porque assim, a gente já sabia da importância, mas agora, até pro pessoal da ONG, se alguém estiver assistindo aí, já vou deixar também, vai ser uma atividadezinha pro pessoal. Obrigatório para todo mundo assistir esse documentário. É fundamental pra gente que tá nesse meio, que tá sendo ativista, assistir isso. E pra onde tá indo esse plástico? Tá indo para a China, tá indo para a Ásia, tá indo para a China não mais, né? Mas agora tá indo e tá A China ficando não lá. está mais aceitando, mas ninguém lá na região da Ásia está aceitando. E daí? Para onde que está indo esse plástico? Eu acho muito Esse é o interessante. ponto. Uhum. Eu acho muito interessante esse É, pensamento, porque é a questão de autorresponsabilidade, assim. A gente traz muita. A gente tem hábitos já de autorresponsabilidade que existem na nossa vida, como, por exemplo, eu vou comer nesse prato, eu vou lavar minha louça, né? Isso é algo que já está dentro de nós, porque já é um hábito. Agora, como pode, né, depois de tantos anos, falando já que é 50, 54, né, ali mais ou menos o início da produção do plástico foi, né, que foi o boom do plástico, como pode, por todos esses anos, a gente ainda não ter criado essa responsabilidade de basicamente pensar, nossa, olha, o que eu estou tendo na minha mão aqui, eu vou colocar aqui no lixo, mas espera, a partir do momento que eu coloco no lixo, não deixa de ser minha responsabilidade, não deixa de ser a nossa sociedade que vai estar pagando por isso, né? Então, tem muita questão da empatia também, no sentido de que como que isso vai chegar para o reciclador? Como que isso vai chegar para a pessoa que está separando aquilo lá? Então, a gente tem que apenas parar e questionar. Por isso que eu falo tanto sobre o questionamento, né? Porque muitas isso. vezes a gente nem pensa, e eu vejo isso em círculos próximos de mim até, né? De pessoas que não sabem parar e pensar, olha, vou colocar isso aqui e o que vai acontecer com isso? Então, é algo que desde criança a gente pode aprender, a gente pode incentivar a criança a pensar, mas também é uma urgência, né? Isso eu também sempre trago, né? Que é muito importante a gente educar as criança, desde pequenos, né? A questionar isso, mas a gente tem aí uma urgência e para isso a gente precisa se reunir, assim como cidadãos, né? E até uma coisa que eu tive essa conversa com o Kio durante o filme, né, sobre a questão da responsabilidade, né? No sentido de quem que é essa responsabilidade? Ela não é apenas do cidadão, mas ela também não é apenas do governo, ela também não é apenas da empresa que produz, não é da empresa que vende, ela é de toda a cadeia. Mas aí entra aquele questionamento que eu até falou, algo que eu achei bem interessante, no sentido de que não pode ser só do governo essa responsabilidade, porque não adianta o governo fazer uma política que o cidadão não compra e não faz e não entende, né? Então é muito importante a gente estar alinhado com isso. E esse ativismo que a gente faz, ele é importante por causa disso, porque pra gente, a gente está fazendo o básico.
Entende? Eu e o Kio, a partir do momento que a gente fez um giro sem plástico, e hoje a gente tem alguns hábitos que antes a gente não tinha, hoje pra gente isso é básico. É tipo, eu vou fazer porque eu aprendi, porque minha consciência expandiu nesse sentido, né? Então eu vou fazer. Mas se a gente não compartilhar com as pessoas, essas pessoas não vão ter essa noção, esse questionamento. Então, é como se fosse pra gente hoje, é tão natural quanto estar aqui falando com você, né? Então, novamente, muito obrigada pela oportunidade de tanto estar aqui falando quanto de estar lá assistindo, né? Porque hoje já chegou a ser dever de cidadão nosso, entende? De falar sobre como foi essa experiência e incentivar as Isso pessoas a aí. terem essa experiência e esse questionamento. Então, realmente é muito lindo todo esse ativismo e essa semana, e, né? Tudo que a gente está fazendo aí, é muito lindo. Eu anotei alguns dados no filme que eu acho que é o spoiler que o Kio está falando, né? Eu vou fazer um spoiler, mas é porque vale a pena. Então, nas Filipinas, a gente olha as Filipinas como aquelas ilhas, né, incríveis lá no leste da Ásia, Sim. no sul, né? E a gente fica imaginando aquelas praias que são incríveis. E eles estão abarrotados de lixo. Eles estão abarrotados de lixo. Aí um pescador, ele diz assim, que ele pesca 60% de peixe, Uhum. 40% de plástico. Quando ele faz um arrastão, ou, né? Eu fiquei assim, nossa, como assim? Quer dizer, nisso ele está fazendo o trabalho de limpar o mar e tal, mas imagina como Será é que era difícil, trabalho né? dele? É o trabalho dele, não é justo, né? Isso não é justo para ele. Outra coisa que eles delatam é que 91% do plástico que eles tiram nunca foi reciclado. Então, isso também achei um dado, 91% não só do plástico que é retirado dos mares, mas do plástico que é mandado para lá em pacotes compactados. Ele nunca foi reciclado. Então, é um número assim, mas espera aí, se diz que o plástico pode ser reciclado. 32% do plástico vai para o ambiente. Esse é um dado também muito sério, que a gente Assustador. não tem. É assustador. Quero contar para vocês, em 91, o Jaime Lerner trouxe um grupo de designers e centros de design para discutir a embalagem aqui. E isso foi antes do projeto de organização da reciclagem, da separação do lixo e a família Folhas, aquele projeto bacana. E então era assim um grupo de 100 pessoas assistindo os principais designers do mundo, falando sobre o plástico, os produtos de plástico, as embalagens e os sistemas culturais. Aí, como que é a entrega do leite, o que estava sendo feito com as caixinhas de plástico, coisas desse tipo. Isso foi em 91, pessoal. 91. Eu já era designer há 7 anos naquela época. 8 anos. O que me chocou naquela época foi saber que diversos países compactavam o lixo e ampliavam a sua área. Países como ilhas, por exemplo, como o Japão, outras ilhas da região sul da Ásia, né, ampliavam a sua área e faziam ali belos condomínios, marinas. Eu fiquei assim, nossa, mas o que será que vai acontecer com esse lixo no futuro? Alguém tem ideia? Será que isso não vai se desmontar? Será que isso não vai criar resíduos? Então, era uma série de raciocínios que a gente fazia na época para pensar materiais apropriados para as embalagens.
E isso dentro da perspectiva do design, de um lado, e a perspectiva do governo, que estava criando um programa de separação de lixo e que trabalharia com uma cultura inteira, porque é preciso educar as pessoas a fazer a separação, né? Até hoje, a gente vê no programa Lixo Zero as pessoas sem saber fazer essa separação, né? Então, tudo isso é questionador. E isso, então, 91 são 30 anos, né? 91, 2001, 2011, 2021. 30 anos. E a gente ainda tem essa dificuldade. E o governo atual não sustenta a destinação, não sustenta a separação, nem as campanhas necessárias a serem feitas, e nem a educação das crianças, como a Poli comentou. Então, meio que está nas nossas mãos, né, fazer isso. Por isso achei importante, assim, sabe, vocês fazerem um comentário sobre as dificuldades que vocês sentiram e o que poderia ser feito para mais pessoas terem essa experiência, assim. O que vocês acham que poderia ser criado ou ser feito para as pessoas sentirem a experiência de viver sem plástico? Olha, sem dúvidas, a gente tem aí uma construção atualmente, né, de um projeto de lei que vai incentivar a diminuição do uso de sacolas plásticas aqui em Curitiba, né? Essa construção está acontecendo agora nesse momento. Então, isso já seria uma forma de, primeiramente, mostrar o quanto esse nosso ativismo faz sentido, né? Traz para as pessoas resultados. E estarmos sempre em conexão com as políticas públicas é importante, porque isso faz com que mais pessoas sejam impactadas por esse questionamento, né? Então, a partir do momento que existe uma lei, você pode não entender o porquê que a lei existe, mas você vai passar a se perguntar o porquê. E aí entra também a comunicação, né? Eu sempre falo que a comunicação é muito importante, né, em tudo que a gente faz. Então, é importante que o governo comunique muito bem o porquê que está fazendo aquilo, incentive de forma bem clara o porquê que está fazendo aquilo também. Eu sei que o Kio tem algumas opiniões sobre isso também, né? Então, vou deixar ele complementar aí o que ele pensa. Só queria fazer uma correção de uma coisa que eu falei, que eu estava refletindo agora aqui, e os biopolímeros, eles são de origem biológica, origem natural, mas também tem aqueles que fazem os copolímeros, que deles têm a mistura, né, de elementos plásticos e elementos que não são. E só para embasar por que eu estou falando isso, né, eu entendo que, até um pouco do lado do começo que a gente estava falando, a natureza ela é perfeita. A natureza ela é perfeita. Só que quando a gente começa a interferir nela de uma maneira não natural, não espontânea, é que começa a dar todos os problemas, né, que a gente sabe. Então, quando a gente tira de um lugar e joga para outro, é o que a Poli falou, né? O problema não deixa de existir. Ele só está mudando, a gente que não está mais enxergando, mas ele está lá ainda. E o ciclo é perfeito de toda a cadeia. E o petróleo e tudo que ele deu origem, como o gás natural, como a gasolina, como todos os plásticos e os polímeros, ele estava lá na dele, estava lá embaixo da terra, tranquilinho, só, né, compondo a nossa superfície, o nosso interior, e a gente foi lá e retirou ele. E trouxe todo aquele carbono que não estava sendo contado na cadeia da respiração, da fotossíntese. A gente começou Era um carbono guardadinho, né? Exato, ele não estava interferindo. E daí trouxeram esse carbono para fora. E agora tem que puxar esse carbono de novo para baixo. Exato. Então, o que eu vejo com base nisso? Entra muito no que o documentário falou lá. A gente está com uma colherzinha tirando a água de uma banheira que está transbordando com uma torneira gigantesca aberta. Então, a primeira coisa é isso, realmente, como fala no documentário, é fechar a torneira. E como é que a gente fecha a torneira? A gente fecha a torneira por meio
das pessoas se importando, por meio das empresas se conscientizando, mas também tendo um sistema inteligente de gestão dos nossos resíduos. O problema é que não existe, ou é muito pouco, as cidades que têm um sistema integrado. É uma empresa fazendo a coleta de lixo, é uma empresa fazendo a rede de saneamento, é uma empresa fazendo o aterro, é uma empresa. É cada uma coisa. Quando se você fizesse com a mesma empresa tudo, por meio de um consórcio, com outros municípios até mesmo, porque os municípios levam para o mesmo lugar, além de fazer a gestão unificada, inteligente, barateia para todo mundo e você tem uma noção holística do processo e não segregacionada só, eu só vou cuidar do lixo, eu só vou cuidar do esgoto, eu só vou. Então, é isso, é um começo, né? Claro que tem a parte nossa de estar reduzindo o que a gente faz e mudando, tem as empresas conscientizando, mas tem que ter o governo fazendo esse meio campo, e se o governo está Gestão. fazendo, até que, acho que foi o pessoal do Piraquara falou, as campanhas sumiram, e é verdade, hoje não se gasta dinheiro com anúncio para sustentabilidade, se gasta com o que dá dinheiro, com o que dá retorno eleitoral. E a gente tem a nossa parte de como colocar os representantes lá que vão estar fazendo esse meio de campo da forma que vai privilegiar a todo mundo. Muito Porque bom, natureza Cris. não é esquerda-direita, natureza é sobrevivência. Sim. E nós estamos responsáveis, né, quando a gente vota em alguém, sabendo se a pessoa tem um programa que leva em conta a sustentabilidade. Você sabe, isso que você está falando é bem importante. Na última eleição, era muito difícil encontrar candidatos que tivessem a clareza na sua plataforma. A parte da sustentabilidade era assim, nós vamos fazer a sustentabilidade, tá? Mas como? Quero saber como que é isso. Quais são as ações? Nós temos a água, nós temos as florestas, nós temos os animais e a biodiversidade, nós temos os programas de tratamento, os programas de tornar ecológico, né? Os agroecológicos. Como que é o seu modo de pensar? Tem a gestão dos resíduos, tem o trabalho social com as cooperativas, tem as leis para evitar e trazer um tipo de norteamento, de regra, porque já que o povo não tem consciência, a gente tem que trazer regra, né? Por exemplo, eu fui convidada para fazer amanhã uma live, participar da audiência com a Maria Letícia, sobre esse assunto, né? E é super importante. Então, a gente precisa ter os candidatos com plataforma da sustentabilidade dizendo o que vai fazer. E isso, assim, a nível federal, a nível estadual, a nível municipal e vereadores que nos representam. A gente precisa dessas pessoas fazendo isso, né? Os deputados, todos que nos representam, todos têm que demonstrar como é que vai fazer isso. Eu quero saber. Porque depois eu quero sentar junto, eu quero trabalhar junto, construir junto, que é o que eu faço. E estimulo todo mundo a fazer, né? Que a gente pode cobrar as pessoas que a gente votou, né? A gente pode apoiá-las, não cobrar, e sim apoiar. Como é que a gente ajuda? Porque não é fácil governar sozinho, né? Então a gente pode estar participando como forma coletiva, né? E acho que o lixo zero, os embaixadores lixo zero são muito fundamentais nesse ponto, porque eu já tive boas oportunidades de seguir, construir, apoiar a construção de leis, né? E vejo assim que essa turma, né, da Jéssica, da Flávia, da Cati, é um monte de gente, né, trabalhando junto, desde o início construindo novas formas, né? Mas eu anotei as coisas que você falou, essa coisa dos biopolímeros e da comunicação, anotei tudo que vocês falaram aqui. Uma ideia era aquela antiga do casco, né? É uma ideia que todo mundo podia fazer. Eu tenho um lugar para colocar arroz, eu vou na Pop House,
ou no mercado municipal, e eu vou comprar e eu vou colocar naquele recipiente. Que pode ser de vidro, pode ser de plástico. Mas eu não sei se vocês já tentaram fazer isso. As lojas não aceitam. Então, a gente teve essa experiência ali durante o Júlio Sem Plástico, né? A gente foi na Pop House e a gente foi informado mesmo que durante a pandemia, principalmente, eles não estariam aceitando, né? Por conta de questões sanitárias. Então, a gente conseguiu aquela exceção naquele momento por conta de ser algo bem pontual, né? E mais para incentivar. A gente comunicou que era mais para incentivar e tudo mais. Mas realmente, se você, às vezes você precisa ter essa conversa com o pessoal. Isso, eu já, né, já tive muitas experiências nesse sentido de você ter que fazer amizade com o pessoal para daí eles entenderem, né, o que que você está fazendo, para você entender que aquilo que você está fazendo não é, primeiramente, não é o fim do mundo, né? Porque é aquilo que a gente conversa algumas vezes, né, que essas pessoas que trabalham principalmente no dia a dia, naquela correria, vão te entregar a sacola. Se você não aceita a sacola, ou se você não quer usar o plastiquinho no lugar a granel, por exemplo, vai dar aquele ban, né, no computador, que ele deu um erro, porque a pessoa não, ela não sabe pensar fora da caixa. Não é que é ela, pessoalmente, mas é que é o sistema, né, que não ensinou as pessoas a pensarem fora da caixa e questionarem as coisas, ou entenderem o que está acontecendo, né? Então, a partir do momento que muitas vezes isso aconteceu comigo, né? Eu cheguei, conversei com as pessoas, olha, eu faço isso, aquilo, então só pra você entender, eu vou pedir para você colocar isso dentro de um pote de plástico que eu vou lá para casa, mas realmente porque meu motivo aqui é incentivar as pessoas a usarem menos plástico, aí o pessoal já fica mais, né? Você tem que chegar sempre com cuidado, assim, né? Uma experiência bem interessante nesse sentido. A gente teve bastante dessa. Inclusive de comunicação não violenta, né? Porque a gente tem que ir com um jeitinho, conversando, né? E Uhum, se a pessoa não topar, a gente também entender os limites, né, que estão acontecendo. com certeza. Mas a gente foi Na na loja conversa, e deu certo. foi. Mas lá na Pop House deu certo. E na nova dispensa, que é esse novo lugar, né, que a gente recebeu esses dias, eles trabalham totalmente sem plástico. E é tudo que nem na Pop House, né, que tem um monte de reservatórios, assim, daí você só coloca o pacotinho lá. A única coisa é que eles não te dão um pacotinho de plástico, eles te dão um pacotinho de papel e você coloca a tua quantidade que você quer lá. É bem legal. E bem bonito, inclusive. Eu quero muito conhecer lá. Tem pessoas dizendo aqui, né, que antes da pandemia ela conseguia ir na casa da embalagem e na companhia do queijo e tirava a tara, né, calibrava ali e conseguia colocar os grãos. Eu fiz certa vez um projeto, uma ideia de projeto. Eu não vou falar o nome da empresa para não ficar chato, que é uma empresa que trabalha com o ensacamento de produtos naturais. Os grãos naturais, trigo, aveia. E até a gente conseguiu modificar os tipos de reservatórios. Isso já faz uns 15 anos. Ou mais, foi em 2001, 2002, nossa. E eu já trazia essas ideias, assim, de, pô, por que que a gente não consegue levar o nosso próprio pacotinho? Porque eu tive uma experiência na Alemanha quando eu tinha 19, 20 anos, nos anos 80, onde a gente já fazia uma série de mudanças. Por exemplo, a gente ia num supermercado que a princípio era mais barato, mas toda a embalagem que você devolvesse, você recebia dinheiro. Nossa, Então, legal. revertia, né? E a gente Uhum. já tinha separação de lixo, gente. Na Alemanha, nos anos 80, 1980, existiam sacos plásticos de lixo, plástico, vidro, metais, papel. Já tinha toda a separação de lixo. Então, eu já vim para o Brasil com esse raciocínio, mas é um choque cultural, né? Precisou Uhum. passar 40 anos para a gente ter uma capacidade de consciência, de diálogo hoje, né? É, né? É um inconsciente Ainda que coletivo. tenha boas... Isso. Quantos anos que leva para amadurecer esse inconsciente, né? Coletivo. Exato, exato.
Agora tá ficando mais comum, né, falar sobre isso. Esses dias eu tava fazendo uma reunião com uma pessoa e eu falei sobre todos os projetos que eu faço, né? A pessoa assim, nossa, por que eu fazia isso uns 20 anos atrás e eu era chamada de louca? Que bom que você não é chamada de louca, porque é exatamente Eu, isso, né? então, era um ET. Eu era um ET. Uhum. Eu falo que Todo mundo olhava para mim, o que você Talvez está realmente seja, fazendo? né? talvez você realmente seja, mas é a nossa veterana nesse sentido, né? Eu falo que o pessoal do Curitiba É, XZ também são meus veteranos, porque esse pessoal já tá faz sim, tempo aí nessa luta, realmente é elas são admirável. muito boas, são muito práticas, as meninas, o Samuca, eles são super ativos, né? De botar tudo na prática. Eu admiro muito eles. O que eu sinto, assim, a impressão que eu tenho é que quando eu era criança, ali na fase dos meus até 12, 13 anos de idade, eu lembro que tinha muita campanha para incentivo à sustentabilidade. Não só isso na escola, como também na Uhum. televisão, até comentei isso com a Poli, mas também na própria aquela campanha do lixo que não é lixo, do separe, né, umas coisas assim, que dava muita ênfase nisso. E eu lembro que isso foi mais ou menos na mesma época que se iniciou a discussão do aquecimento global. Então, eu vejo que foi uma coisa sendo levada a outra, teve o Rio, Rio mais 20, enfim, acho que, não, Rio mais 20. Não lembro, mas enfim. Acho que é. E, e todas essas É com outras coisas que eu. 92 e depois Rio mais 20. Então, eu lembro que foi mais ou menos. No Rio mais 20, na verdade, já estava em declínio, né? Um pouco essa discussão toda. E eu percebo que foi isso que aconteceu, sabe? Por algum momento, por algum motivo, eu acho que foi o aquecimento global, as primeiras discussões sobre, né, e existe, não existe e tal, que impulsionou tudo isso. Mas eu acho que meio que caiu ali no comodismo e a gente deixou de discutir, só que os problemas não deixaram de existir, né? E acho que agora que está numa nova onda das pessoas voltarem a discutir sobre tudo isso, mas eu vejo que também está bem no início. Mas só o fato de, às vezes, alguém pegar e me mandar uma mensagem assim, com a Folha acontece mais do que comigo, mas comigo às vezes acontece de alguém falar, pô, não peguei sacola hoje, ou a pessoa pega e me manda um post assim de uma receita vegana, me manda um post de um produto novo, sustentável, e essa pessoa não necessariamente está tão inserida, já mostra que de alguma forma a ondinha bateu nela, né? E aí tá reverberando. Então, acho que é esperança sempre, eu nunca deixo de ter. Eu acho muito legal, Olha, assim, a questão de virarmos referência, de certa forma. Hoje mesmo eu tava conversando com a tia do Kill. E veio um amigo dela aqui, que eu tô aqui na casa dela. E daí ela falou assim, ai, porque os dois fizeram um juro sem plástico, assim, a gente nem tinha entrado. E ela contou, assim, porque realmente o pessoal criou um carinho muito grande pelo que a gente criou, assim, sabe? Não, não que a gente criou, né? Porque a gente está reproduzindo algo que é um projeto que já existe, né? No sentido Júlio sem plástico. Mas assim, a gente criou no nosso ambiente ali, né? Todo esse com movimento. certeza. E as pessoas reconhecem bastante isso, assim. Então, bastante gente que está aqui, com certeza. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que vão lembrar, né? Como foi tudo e até hoje falam com a gente sobre. O simples fato de você tirarem uma foto, né, com aquele material todo no chão e abordarem Júlio sem plástico, já movimenta. Uhum, Puxa, hoje eu peguei uma sacola plástica. uhum, Amanhã eu vou tentar levar minha sacola de tecido, ou as recicladas, aquelas que são de banner, né? O que for. Talvez pudesse ser criado um observatório, por exemplo. Isso são ideias, né? Aonde toda vez que a pessoa conseguir evitar alguma coisa, ela consiga anotar. Pode ser uma coisa bem simples legal. mesmo, mas um lugar que recebesse. Gente,
hoje eu consegui evitar uma sacola, ou durante a semana eu consegui evitar. Eu fui ao supermercado e isso e aquilo, usei caixas e não usei as sacolas plásticas, por exemplo. Então, se a gente tivesse um lugar que recebesse e fosse contabilizando, isso seria algo assim muito positivo para a gente visibilizar o quanto é possível evitar, né? Então, essa é uma ideia. Outra ideia que eu joguei ali no meu Instagram, da Design ao Vivo, né? Seria possível a gente passar um dia da semana sem plástico? Então, isso é muito mais, assim, como a segunda sem carne, eu trabalhei nesse projeto, a ideia é que aquele dia é um dia de consciência. Uhum. Então, para quem é carnívoro e não consegue viver sem a carne, passar um dia da semana sem a carne traz um nível de consciência, né? Ou tem outros projetos assim ligados a gente deixar um dia por semana. Então, digamos que a gente conseguisse um dia por semana ficar sem o plástico. Isso ia questionar tudo. Por exemplo, como é que eu faço com o meu shampoo? Ah, legal, ainda bem que tem os outros dias, vou poder comprar o meu shampoo no outro dia. Tudo bem. Vai carregar uma coisa para lá e para cá? Vai. A pessoa está deixando realmente de usar? Talvez questione, né? Então, nessas de questionar, a gente às vezes se reúne e faz sabão juntas. Legal. Por que não? Uhum. Né? Pedro. Ou a gente começa a tomar iniciativas que evitem que a gente precise do plástico, né? Diga. E acho que isso que você falou me fez pensar agora uma outra coisa, que a gente tem que deixar bem claro um ponto. O plástico não é o vilão. Ele nunca foi. O vilão somos, entre aspas, nós, seres humanos, que não sabemos lidar, é o criador e a criatura, né? A gente criou uma coisa tão grande que ficou maior que a gente. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um mouse. E esse mouse, ele é de plástico. E esse mouse não é o problema. A menos que eu tenha um mouse, se inventarem um mouse descartável. Daí, pelo amor de Deus, né? Assim, o mouse que você usa uma única vez. Não é o caso, né? Então, isso aqui eu vou usar ele por anos. Eu espero, né? Pelo menos. Até o dia que eu não vou mais poder, daí eu vou lá e eu vou destinar ele no local correto. E ele vai virar um dia um controle de televisão. Se a gente fizer isso com tudo, com todo o plástico que já existe hoje no mundo, já é suficiente para a gente continuar vivendo e tendo tudo que a gente precisa sem estar gerando novo. Então, acho que um primeiro ponto é isso, que o plástico não é o vilão, mas como você mesmo falou, é a gestão, é o manuseio disso tudo. E a segunda coisa que eu vejo até o pessoal do Piraquara aqui falando, segunda sem carne, sexta sem plástico, né? É isso, a gente tem que ser imperfeitamente vegano, imperfeitamente ativista ambiental, imperfeitamente preocupado com o meio ambiente, mas seja. Isso já é o feito. É melhor que o perfeito. Se a gente for deixar, não, eu só vou deixar de usar plástico o dia que eu conseguir não ter nada na minha vida. O shampoo vai ser de barra, a sacolinha vai ser de pano, eu vou levar meu pote na... Mas e se você não conseguir, não tem problema. Mas se de todas as 1 milhão de coisas que você tem à sua disposição, se você fizer uma delas, já é uma vez a menos que você prejudicou o meio ambiente e já está valendo. Eu acho que é colocar dentro da nossa rotina. E isso eu e a Pô, a gente foi muito sincero um com o outro, sabe? Ó, a gente vai fazer, mas a gente vai fazer de uma forma que se encaixe na nossa rotina. A gente não vai se matar para isso. Claro que a gente, né, como eu disse, a gente se planejou. Então a gente conseguiu fazer mais do que normalmente a gente faria. Mas a gente não se crucificava, não se martirizava se não desse. Porque afinal de contas a gente também está aprendendo, né? Gabriel, você falou uma coisa super importante.
as pessoas daí passam de 80, né, para 880. E aí É, elas passam a criticar os outros e a se autocriticar e a a se armadilha do ego. martirizar porque não consegue, a gente não dá conta, né? É, Então você está é tocando isso num ponto mesmo. muito importante, que não é para... Ninguém está sendo radical aqui, né? Mas é possível, é possível. A gente diz no Instituto Yandessi assim, é bom o suficiente para o momento. Legal. Exatamente. Não sabia que você era do Instituto, eu já participei ali de uma vivência uma vez, muito legal. Você Eu ia participou falar, da vivência da Dá para Recriar? não, foi do Diego, lá em 2019, Ah, sim, aham. mas lá no Inhandeci. Mas eu ia falar que realmente tudo que vocês trouxeram realmente é isso. A ideia da sexta-feira tem plástico, né? Ela é perfeita porque um mês que a gente fez, né? Que a gente fez imperfeitamente, mas a gente fez, ele é muito intenso, exige muito da gente. Então, aquilo, eu até vou confessar para vocês que eu lembro de uma semana depois do Júri Sem Plástico, eu ter um pensamento que foi muito assim, um efeito rebote, assim, tipo, eu lembro que uma vez, eu não, isso é uma coisa que já faz mais de um ano, assim, que eu evito muito ir na padaria que é na esquina da minha casa e pegar o bolo que vem no plastiquinho. Eu sempre levo o meu pote, né? Sempre que eu posso, sempre que eu lembro. Isso é uma coisa que já era um hábito dentro de mim. Só que eu não me cobrava de, toda vez eu vou fazer isso. E daí, quando aconteceu o Júlio Sem Plástico, eu me cobrava. Assim, eu tive uma cobrança interior um tanto forte, assim, eu tive que cuidar com isso. Depois que acabou o Júlio Sem Plástico, eu tive um pensamento assim, tipo, quer saber? Eu fiquei um mês inteiro sem pensar assim, vou pegar. E na hora eu pensei comigo, nossa, olha, isso foi uma coisa um pouco negativa, né? De ter ido 8 para 80. Então, quando você trouxe essa questão do um dia por semana, me trouxe mais essa certeza de que esse é o caminho, mais do que ficar um mês inteiro, esse é o caminho. E, na verdade, o próprio Júlio Sem Plástico, né, já trazendo isso, o Júlio Sem Plástico, que é o projeto original, você tem um site, você vai lá e você se inscreve, e ele mesmo pergunta para você o que você está disposto a ser desafiado. Você quer fazer um dia? Quer fazer uma semana? Quer fazer um mês? Porque é exatamente isso, né? Não, o Júlio Sem Plástico não propõe que você fique um mês inteiro, né? A gente que foi para um mês inteiro porque a gente queria realmente experienciar o que é essa intensidade. Mas você pode, no Júlio Sem Plástico do ano que vem, começar por um dia. Foi o que eu fiz ano passado. Na verdade, eu recebi o e-mail lá que o Kiko comentou lá no início. O e-mail que eu recebi foi porque ano passado eu me inscrevi no Júlio Sem Plástico e eu senti de fazer um dia. E foi um dia, nem lembro se foi até o final do dia, mas eu me inscrevi. E daí esse ano eu recebi o e-mail e foi assim que começou tudo, né? Mas vale muito a pena. Foi muito legal. Então, fica assim, eu acho que uma proposta, né, para as pessoas, primeiro começarem a imaginar como é que seria. E na medida que a gente começa a imaginar, na próxima vez que eu for no supermercado, e eu vou esquecer a sacola, porque nós somos imprevisíveis, né? Eu vou lembrar, puxa, a sacola. Ou na hora de escolher um produto com embalagem plástica ou embalagem de papel, eu posso escolher de papel. Então tem uma série de questões que vai movimentando internamente. E quando a gente vê, a gente está buscando alternativas para a gente fazer as substituições. E isso vai auxiliar a um hábito pessoal. Então, se dentro de uma família, tem uma pessoa com um hábito mais saudável, isso movimenta toda a família. No início fica esquisito, né? Que a gente vira os povos esquisitos da família, né? As ovelhas negras. A ovelha verde. A Ouvi esse ovelha dia que tem um nome pra isso. Ovelha verde. Eu adorei. No meu caso, né? Mas, de repente, hoje eu vejo assim,
sobrinhos, netos, trabalhando todo mundo no mesmo tema. Nem que seja assim, pela alimentação pessoal, uma alimentação mais vegetariana, não precisa ser radical, mas está mais consciente, né? Alimentação de orgânica ou vegana, experiências, os projetos de TCC ligados a essa área. Então, quando a gente vê, a minha família é grande, hein, pessoal? A família inteira fala sobre isso, mas nem que seja contra, sabe? Tipo assim, lá vem ela, vai falar daquelas coisas chatas de novo. Porque eu acho que foi muito chata. Eu fui cobradora, eu enchi o saco. Pô, mas você vai? É isso então? Vocês vão comer carne mesmo? Então, aos poucos a gente aprende a suavizar, mas o que acontece? Um aprendizado interno, um hábito, e modifica a nossa postura, a nossa visão de mundo, né? Então, eu acho que pelo menos isso a gente está aqui nessa conversa gostosa, proporcionando as reflexões. E que se a gente tem alguém lembrando, que pode ser assim um perfil do Instagram, Cesta Sem Plástico, e que a gente pode alimentar coletivamente, né? Não sei, eu estou inventando. Sério, eu estou inventando. Eu gostou aqui da ideia. Uma iniciativa ligada ao pessoal do Lixo Zero, ligada ao PR do Lixo Zero, isso começa a preencher. E a gente, no final do mês, pode ter uma contabilidade positiva. Esse mês foram evitadas, sei lá, 1000 sacolas. Eu fiz um cálculo uma vez, vou contar, a gente precisa acabar, né, que tá tão boa essa conversa, mas vamos mais um pouquinho. Eu fiz um trabalho de organizar a CSA. CSA é consumidores, coagricultores que sustentam a agricultura. E aí são coletivos que ficam diretamente na relação com o agricultor, um agricultor que seja orgânico, né? E a gente paga ele adiantadamente e recebe a cesta toda semana, com 8 itens dentro. Então é bem bacana, um projeto super legal. Nós fizemos um projeto por 6 anos e tem 2 meses que ele deu um stand-by, vou falar assim. Então, olha o que aconteceu. Durante esse período, a gente estimulou que as pessoas levassem as suas sacolas. Então, é possível. Deu uma média de 25 famílias, 56 semanas do ano. Se a gente pensar que cada uma delas evitou 2 ou 3 sacolas por 56 semanas, né? Multiplicando por 25, multiplicando por 6 anos. Olha o que a gente fez. Além, né, de tudo, que a função principal não era o plástico, não tem nada a ver. A função principal é fazer com que as pessoas se alimentassem melhor, com orgânicos, e que as pessoas apoiassem diretamente o agricultor, sem ter que passar pelo sistema de distribuição e gastos de vai e vem de caminhões, gasolina e assim por diante, tá? Então tem um cálculo aí da CSA, que é um cálculo incrível que está por trás, evitando o CO2, evitando o combustível fóssil, evitando as sacolas, e se alimentando super bem e apoiando, sobretudo, além de tudo, um grupo de pessoas apoiando o agricultor. Então, é um projeto incrível esse, que é a CSA, e eu gosto de mexer com essa coisa dos números para a gente quantificar e ver, olha o que aconteceu. Muita gente esquecia a sacola, tudo bem, aconteceu de esquecer, mas
multiplicando 56 vezes 6 dá 300, 400 vezes. 400 vezes 3 dá 1.200 vezes. Sacolas vezes 25 famílias foi a média? Agora me perdi no cálculo. É um monte, né? Então é bacana, projetos desse tipo, assim a gente quantifica, verifica, confirma, nossa, já fiz a minha parte aqui no planeta. É o mínimo, né? É o mínimo que a gente pode fazer. Então, isso é legal porque traz mérito e traz poder. A gente se sente empoderado, sabe? E é legal, inclusive, comunicar sobre isso, né? Pessoal, no CSA, evita X sacolas. Vamos criar um CSA, vamos deixar de comprar no supermercado as frutas e verduras que podem ser orgânicas e tal. Então, não é que com isso eu estou evitando, eu não estou criando uma revolução. Às vezes parece que sim. Na verdade é. Mas eu não quero dizer que é. Aí não adianta, tudo que eu faço acaba sendo revolucionário. Mas é necessário, a gente precisa refletir todas essas coisas, fazer diferente. E, sobretudo, é divertido. Né? Queria aproveitar e pegar o gancho. Pega o gancho. Eu só queria falar um pouquinho sobre o não sou de plástico, a gente não teve a oportunidade. Eu ia te perguntar, porque eu já anotei aqui. Boa. O Não Sou de Plástico ele também é um projeto pessoal meu, que iniciou lá em 2019, lá para o final de 2019. E desde o início foi uma forma que eu encontrei de falar sobre sustentabilidade, né? E eu achei muito legal falar sobre isso enquanto eu vendia produtos, né? Eu gosto muito da venda, assim, eu sou bem, gosto da parte comercial. Então, eu encontrei uma oportunidade de falar sobre enquanto eu vendia, né? Porque é como se fosse uma abordagem, né? Então, era muito legal, assim, eu comecei com o meu círculo pessoal e daqui a pouco eu tinha uma loja, né? E eu tenho uma loja no Instagram hoje, para quem quiser, @não sou de plástico mesmo aqui no Instagram. E agora eu tô mudando um pouco. E agora eu tô mudando um pouco o meu catálogo, mas essa semana, até isso aqui é um spoiler que ninguém sabe, o Fio só sabe. Eu vou estar vendendo escovas de dente de bambu, ainda dentro da semana lixo zero, num valor assim, que é quase valor de custo, assim. Porque o intuito agora, essa semana, vai ser vender para incentivar. Vai ser incentivar a galera, porque tem muita gente que não compra escova de dente de bambu porque acha caro, acha que não vai ser tão boa quanto, e isso é sempre algo que eu tenho que responder. Na verdade, ela é boa, muitas vezes é até melhor, né? O que vai dizer? Esses dias ele teve que comprar uma de plástico e ela não durou quase nada. E a de bambu dura muito bem. É o único cuidado que a gente tem que ter é que o bambu não fique molhado, né? Porque ele absorve, assim, às vezes ele pode pegar um mofo. Mas é só cuidar com isso e o resto, nossa, funciona até melhor, assim, é muito boa, ela é bem macia. Então, eu tô muito feliz em falar que essa nova escova de dente de bambu, ela vai ser a primeira vez que eu vou estar vendendo uma marca do Brasil, feita no Brasil. Então, isso, a sustentabilidade, né, grita mais alto, né, fica muito feliz. Então, fica aí, né, pra quem quiser seguir lá. O Não Sou de Plástico é um projeto bem forte, que vibra muito forte dentro de mim, né? E foi o que me colocou dentro de vários lugares onde eu estou hoje em relação à sustentabilidade. E queria aproveitar também para falar que eu também vou estar na audiência amanhã ver. Também fui convidada e vamos estar lá juntos, fiquei muito feliz de saber que você vai estar lá também. E estão todos convidados aí a acompanharem uma audiência sobre Curitiba e os descartáveis, né? Vai ser da Comissão do Meio Ambiente, né? Que é presidido pela Maria Letícia. E era isso que eu queria falar. Por favor, Ber, continue. Acho que o Fio queria falar uma coisa também. Na verdade, a gente está bastante em sintonia aí, porque eu ia fazer uma propaganda também da ONG, contando do que a Ver estava falando ali. Eu não sei se é só para mim, tá com um pouquinho de interferência. Para vocês também, tá? Não, eu escuto também. De vez em quando. Então, mas estão me ouvindo, né? Tô.
Estou ouvindo. Uhum. Tá. É, a gente da ONG Ver tem uma pegada semelhante com o que você estava falando sobre essa conscientização ali, né? Ah, e se eu parar uma semana, 2 semanas, tantas pessoas, multiplicado por 6 anos, então a gente fez uma ação agora que a gente entregou 3 toneladas de alimento. E a nossa cesta básica era para pessoas, famílias em média 4 pessoas, 30 quilos cada cesta. E esse foi o nosso desafio, sabe? O desafio foi como é que a gente faz essa cesta sem ter plástico, ou com a menor quantidade de plástico possível. Como é que a gente faz essa cesta de uma forma que prejudique menos o meio ambiente. Então a nossa cesta tinha alimentos orgânicos, tinha alimentos de agricultores familiares, a nossa cesta tinha menor quantidade de plástico justamente por conta disso, e a gente ainda pensou, pô, a gente vai estar levando a cesta, mas para comprar a cesta a gente tem que usar carro, né, para ir lá comprar. Como é que a gente compensa toda essa emissão de gás carbônico? Uma das formas que a gente encontrou é que a gente vai plantar 2 árvores para cada cesta que a gente arrecadou. Então a gente vai estar plantando agora 200 árvores no mês de novembro, justamente com essa ideia, né, de estar fazendo essa compensação. E eu acho que quanto mais a gente conseguir pensar no tripé, que é a sustentabilidade, né, não só a parte do meio ambiente, mas a parte social e a parte econômica, eu acho que mais para frente a gente vai avançando, né? Porque se a gente pensa só em um deles, a gente não está desenvolvendo. Ah, vou pensar na economia, vou desenvolver a economia. Não, você não está desenvolvendo a economia. Você está aumentando a lacuna gigantesca que tem entre a economia e os outros setores da sociedade, né? Então a gente tem que ver tudo isso como uma forma unificada que caminha junto. É isso. Gente, eu preciso dizer assim que eu não consigo ler os comentários, não sei como fazer isso. Eu sei que tem comentários super bacanas. Se vocês puderem ir lendo junto, assim, vamos parando e fazendo assim essa contemplação das pessoas que estão aqui com a gente. Eu estou super feliz com a presença de muita gente amiga e querida que passou por aqui e que ainda está se mantendo nessa conversa. Estou adorando. Uhum. E eu queria ainda comentar que última coisinha assim que eu acho que valia a pena a gente falar, que é uma coisa bem prática e que dá um norte assim para a gente entender o que precisa ser feito, que não depende só de nós, né? Mas nós, com essas várias ações bacanas que a gente está gerando aqui, a gente faz um movimento, né? Então, existem 4 itens ligados à economia circular que cabem em tudo que a gente está falando. Por isso que eu acho que vale a pena comentar. E isso foi dica que a Gabi Soler falou, trouxe, né, na live anterior, e que eu achei bem bacana. Então, com uma atitude pessoal, a gente pode eliminar ou buscar eliminar os plásticos que têm somente um uso, uma vez. Então, isso ajuda a gente a olhar o que a gente está fazendo, né? E até admirar quando a gente percebe a reciclagem. Por exemplo, a Samsung está com um notebook com a parte a carcaça é feita de resíduo retirado do mar. Isso é uma coisa muito legal. Eu senti assim de que vale a pena, porque é uma marca grande, né? É um produto que tem um valor agregado alto e a gente vê uma aplicação, tá? A segunda coisa é a gente gerar, estimular empresas, comprar de empresas, buscar por isso, e daí nós como designers, a gente gerar projetos onde os materiais foram substituídos por biomateriais. Então isso também vai exigir, assim, né? As pessoas vivem me perguntando, tem uma colega que montou um restaurante vegano, chama Vegurano, e ela me pergunta sobre a embalagem, se ela está adequada ou não está adequada. Então ela me mandou a ideia de um grupo de pessoas que está fazendo embalagens com a folha de bananeira.
que é uma boa ideia, bem legal. Eu passei para ela a ideia da Oca Bioembalagens, que trabalha com a embalagem de mandioca. Assim por diante, a gente vai começar a fazer experiências e entender aonde que a gente poderia estar evitando o uso do plástico. Tudo bem, Kio, não precisa ser radical em relação ao plástico, mas a gente pode começar a imaginar como seria. O terceiro princípio é o princípio da reutilização. Então, isso tem a ver com a economia circular. Como que a gente pega algo que já existe e reutiliza, tá? Aí são os para usar embalagem ou as próprias sacolas plásticas serem reutilizadas. Então, a gente tem que dar mais vida para elas, né? Ao invés de usá-las direto. E gerar infraestrutura, essa eu achei a mais importante, de compostagem, seja domiciliar, condomínios, a nível industrial e num sistema com os governos. E com as empresas, como o Kio falou, né, as empresas que fazem a coleta. E que são hoje várias empresas e que isso haja uma forma de articulação. Então, se a gente consegue pegar esses 4 itens, a gente soluciona a cidade. Então, por isso que tem gente pensando na cidade sustentável. Então, aqui tem 4 direcionamentos que podem apoiar a gestão da cidade, a articulação das empresas e o cidadão se sentindo, fazendo parte de uma coisa que está ajudando o meio ambiente, né? Eu queria, assim, finalizar com uma coisa bem didática e também, ao mesmo tempo, teórica, no sentido de que apoie as pessoas a pensarem, gente, tem solução, tá? Tem solução, a gente pode influenciar. O que vocês gostariam de dizer assim para finalizar? Quer dizer antes, Poli? Olha, eu só queria agradecer todo mundo aqui, quem participou. Realmente o pessoal estava bem engajado. Eu fiquei bem feliz de ver o pessoal animado. Minha mãe tá aí, quero mandar um beijo. Beijo, mãe. E obrigada, Fer, novamente. Kio. Obrigada, querida. Com certeza mandar um beijo para Mariette, minha sogra. Mas, Fer, agradecer aí a oportunidade de a gente estar aqui nessa troca, né? Nessa oportunidade realmente de estar trocando esse papo muito gostoso mesmo. É o famoso tempo voa quando a gente se diverte. E acho que se for para deixar uma mensagem final do meu mestre supremo, que admiro muito, Gandhi, né? Da gente sempre tentar ser aquela mudança que a gente está tão buscando, né? Tão querendo ver no mundo, seja ali no pequeno detalhe, seja nos grandes detalhes, e ter a calma, né? Que do 8 ao 80 são 72 passos, então de pouquinho em pouquinho chega lá. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês, essa conversa gostosa. Queria agradecer a todas as pessoas que estão participando. A gente ia fazer no YouTube também, mas a gente decidiu focar aqui no Instagram e depois a gente publica lá no YouTube também, né? Agradecer a minha querida amiga Ana Salas. Eu vi também que o Marcelo Quadros, da Dá para Recriar, está por aí, faz um trabalho super bacana com a reutilização de brinquedos, a reparação, transformação dos brinquedos com energia solar. Faz um trabalho incrível, incrível. E a Bruna, que está nos auxiliando, ao pessoal do Lixo Zero, que estava por aqui, o Samuca. Muita gente linda. Desculpa, pessoal, não consigo ver. O celular é pequeno, né? E eu teria que montar ali no computador junto, mas eu não consegui. Eu fiquei focada. Obrigada, gente. Um beijo para vocês.
Eu acho que a gente anotou várias ideias bacanas. Eu vou procurar sistematizar e colocar ali, colocando o arroba de vocês junto, tá? E vamos propagar aí, sabe? Organizar alguma cesta sem plástico por aí. Com Top? certeza. Eu amei. Oba. Um Obrigada beijo. para vocês. Um beijão, queridos. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, gente. Tchau, amores.